A paz do Senhor Jesus Cristo, 26 de dezembro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. Tema da lição esta semana, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Tema da leitura diária desta sexta-feira é a santificação posicional em Cristo. O texto que estaremos meditando encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, aos Colossenses, capítulo 1, versículo 2. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça, a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós temos outros textos para que você possa se apoiar, que são os textos de apoio que você possa pesquisar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 7. E também a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 22 e 24. Porém, nós vimos o fundamento da nossa posição em Cristo. Amados irmãos e líderes da Igreja do Senhor, o apóstolo Paulo inicia suas cartas com algo que não é apenas uma saudação, mas uma declaração espiritual profunda. Em Colossenses capítulo 1, versículo 2, ele chama aqueles crentes de santos e irmãos. Santos e irmãos fiéis em Cristo. Não por causa do que eles faziam, mas por causa de onde eles estavam em Cristo. Aqui está a base da santificação posicional. Antes de vivermos como santos, fomos declarados santos em Cristo. Não há outro lugar ou outra pessoa em quem seremos santificados a não ser em Cristo Jesus. A santificação não começa no comportamento, começa na posição que temos em Cristo. Paulo não escreve a pecadores tentando ser santo, mas a santos aprendendo a viver como tais. Isso muda completamente a forma como enxergamos a vida cristã. A liderança, a igreja e a esperança da eternidade. Portanto, vejamos que, se fomos chamados de santos por Deus, por que ainda insistimos em viver como se fôssemos escravos? Essa compreensão é essencial para preparar o corpo, alma e espírito para a eternidade, especialmente em dias que antecedem a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos que a santificação posicional e sua abrangência total. A santificação posicional, uma obra consumada em Cristo, como está no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e 2, já citado acima. Paulo afirma: aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Observe, santificados está no passado, é uma obra já realizada, não é um processo humano, é uma declaração divina. Em Cristo, Deus. Não há outra pessoa, repito, não há outro que possa nos santificar a não ser em Cristo. Para ser santo, devemos estar em Cristo. Para viver em santidade, devemos estar em Cristo. Para alcançar a santificação, nós devemos estar em Cristo. Fora de Cristo, não há separação. Portanto, em Cristo, Deus nos separou, nos justificou, nos consagrou para si. Não, isso não elimina a responsabilidade de viver em santidade,
mas estabelece o alicerce correto. Tentamos viver em santidade porque já fomos santificados e não para tentar merecer algo. Líderes, nós como líderes de igreja precisamos ensinar isso à igreja para evitar legalismo e culpa. Crentes, os cristãos precisam entender que a santificação começa na identidade, não no esforço humano. Santificação experimental, vivendo no corpo, na alma e no espírito. Em 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5:22, Paulo aprofunda essa verdade. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos, aqui aprendemos algo poderoso. Deus não quer apenas um espírito salvo, nem apenas uma alma restaurada, e nem somente um corpo disciplinado. Ele quer o homem inteiro preparado para a eternidade. Corpo, santificação no corpo envolve pureza, domínio próprio, testemunho visível, alma santificada, alma, santificação da alma envolve pensamentos, emoções, decisões, cura interior, emocional e espírito. Espírito também, santificação do espírito envolve comunhão com Deus, vida de oração, sensibilidade ao Espírito Santo. Isso é extremamente atual para a liderança eclesiástica, pois não há como conduzir outros à santidade vivendo uma vida fragmentada. A esperança da vinda de Cristo como motor da santificação. Toda a epístola aos Tessalonicenses gira em torno da volta de Jesus, e é justamente nesse contexto que Paulo fala de santificação. A santificação não é um peso, é uma preparação amorosa para um encontro glorioso quando a igreja perde a esperança escatológica. A santificação não é um peso, é uma preparação gloriosa para um encontro glorioso. Quando a igreja perde a esperança escatológica, a santidade perde o valor, o pecado se torna tolerável, relativo. Mas quando a igreja vive aguardando o arrebatamento, o corpo é preservado, a alma é vigiada, o espírito permanece sensível. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5, versículo 24. Já estamos caminhando para o final. Amados, a santificação posicional em Cristo nos ensina. Fomos separados por Deus, estamos sendo transformados diariamente. A santificação é um processo. Não é deitar cão e amanhecer santo. Isso leva dias, leva meses, leva anos. O Espírito de Deus vai trabalhando, vai reformando, vai mudando, vai colocando no esquadro, vai colocando no prumo, vai fazendo a limpeza, a faxina, muda a pintura, muda o teto, muda a estrutura, e isso é nos transformando em uma nova criação, segundo a vontade de Deus. Portanto, estamos sendo transformados diariamente pelo poder da presença de Deus e da palavra do Senhor. Então, seremos apresentados irrepreensíveis na volta de Jesus Cristo. Não se trata apenas de comportamento externo, mas de uma vida totalmente alinhada com a eternidade. O corpo precisa ser preservado.
A alma precisa ser curada, o espírito precisa permanecer vivo diante de Deus. E isto é através de uma vida de renúncia, através de uma vida de obediência e prática à palavra de Deus. Vejamos, se Jesus pode voltar a qualquer momento e estamos vivendo como quem realmente espera encontrá-lo, se Jesus pode voltar a qualquer momento, estamos vivendo realmente como quem possa encontrá-lo. Portanto, que nós, nesse estudo, esta semana, venhamos ter a vida marcada por um despertamento profundo, que líderes e igreja possam compreender que a santificação integral não é opcional, é preparação para o céu. Quem entende que já foi santificado em Cristo, vive todos os dias para a eternidade com Ele. Que o Senhor Jesus nos conceda graça para vivermos santificados em tudo, desfrutando de uma profunda convicção da salvação e anelando ardentemente pela vinda de Cristo. Amém.